muito grave, um crime que viola todos os direitos de qualquer cidadão, um crime contra a vida do ser humano, um crime contra a saúde física e psicológica de qualquer ser humano, um crime que dentro deste crime enquadram-se vários outros crimes, pois nós temos a privacidade violada, nós perdemos o direito de preservar os nossos dados pessoais, não temos mais direito à particularidade, à intimidade, pois somos vigiados e monitorados 24 horas por dia por pessoas ocultas que fazem de tudo para manter esse crime às escondidas. Eles violam a nossa mente, invadem a nossa mente, amplificam nossos pensamentos, estabelecem uma comunicação silenciosa, direto com o nosso cérebro, utilizando ondas VLFs, que são ondas extraordinariamente baixas, capazes de transmitir dados a distâncias, e dessa forma eles conseguem capturar todos os nossos pensamentos, ou seja, todos os arquivos que estão dentro do nosso cérebro são violados e roubados por essas pessoas. Todos, sem exceção de nada, lembranças, sonhos, memórias, inteligência, pensamentos, tudo. Ou seja, o órgão principal do nosso organismo, o órgão que comanda todas as funções do nosso corpo, está sendo afetado à distância, remotamente, por criminosos que se mantêm ocultos e apoiados por muitos membros importantes da nossa sociedade. Debaixo dos olhos do governo, da polícia, da área médica, dos cientistas, cidadãos, pessoas, seres humanos, seres vivos, são mortos e assassinados dessa forma, de maneira invisível, para que não tenham chance de se defender, de bloquear o sinal do ataque, nem a quem recorrer. É uma maneira de matar pessoas à distância sem deixar provas. Um método que foi desenvolvido desde o século passado e que vem sendo utilizado desde os anos 50 por diversos grupos ocultos e escondidos dentro da nossa sociedade. Eles tiram nossa privacidade, eles roubam os nossos pensamentos, nós não podemos mais preservar nenhum dado, contas bancárias, senha de e-mail, senha de Facebook, todo e qualquer tipo de senha, toda a nossa vida está na mão dessas pessoas, desses meliantes, desses marginais, desses criminosos. E por que eles fazem isso? Qual o objetivo? O objetivo principal é de matar. Eles pegam o alvo e destroem o alvo ao longo de toda a sua vida. Por se tratar de uma arma silenciosa, que usa ondas eletromagnéticas para interferir nas funções cerebrais dos indivíduos, ela mata lentamente. E aparentemente os alvos estão bem e não tem nada, mas por dentro o seu cérebro está sendo afetado. O seu cérebro, todas as suas funções cerebrais, todas as suas funções vitais, o órgão responsável por manter o equilíbrio em nossa vida está sendo violado. Por que é permitido isso? Por que o governo permite isso? Por que a polícia permite isso? Por que os políticos permitem isso? Se existem pessoas que controlam e comandam nossa sociedade, qual o interesse deles em matar pessoas dessa forma? E se não for eles, por que pessoas têm permissão para possuir essa tecnologia e invadir nossas mentes, o nosso cérebro? Como eu posso viver agora? Como as milhares de vítimas espalhadas no mundo todo vão poder viver agora? Vítimas em todo o mundo, em todo o país, em diversos estados. Elas não têm direito a fazer plano, elas não podem ter estratégias, elas não podem sonhar, elas não podem pensar. Tudo foi roubado, todos os seus sonhos, toda a sua memória, em tempo real, por 24 horas. E essa arma também possibilita o envio de qualquer tipo de som e barulho, todos os tipos de efeitos sonoros, direto no córtex auditivo, nos atormentando 24 horas por dia. Eles podem enviar ecos, ruídos, zumbidos, estabelecer uma comunicação paralela forçada contra a nossa vontade.
e tudo isso eles usam ondas eletromagnéticas, que são responsáveis por transmitir dados à distância, nessa comunicação sem fio direto com o cérebro. Nós podemos ouvir os monitoradores e eles podem saber o que pensamos. Isso já tem dados científicos comprovando a existência dessa tecnologia, já tem a história, está bem documentada, há vítimas em todas as partes do mundo relatando os abusos que estão sofrendo por parte dessas pessoas. E nós, no momento, não podemos nos defender, não temos a quem recorrer para nos ajudar, porque isso se mantém em segredo, oculto, e os que sabem disso têm interesse em nos matar nessa forma porque eles se beneficiam disso. Eles obtêm lucro, um entretenimento, uma diversão. Imagine você dentro de um Big Brother, onde o seu monitorador pode interferir diretamente na sua vida e nas suas funções cerebrais, onde as pessoas que lhe assistem podem implantar mensagens subliminares diretamente no seu córtex auditivo, numa tentativa de mudar e influenciar o seu comportamento, o seu caráter, o seu jeito de ser e botar você como uma cobaia, um boneco obediente, um robô, uma marionete. Isso é muito sério, isso é grave, está acontecendo, já há milhares de vítimas no mundo todo. Eu tenho contato com muitas vítimas de todos os estados brasileiros, de todo o mundo. É uma realidade. Infelizmente eu não pedi para que eles fizessem isso comigo, eu caí numa cilada, numa armadilha. Acredito que todos os outros alvos também foram pegos de surpresa. E quando nós percebemos, já estávamos dentro, né, dessa armadilha, dessa cilada, e não podemos mais sair porque não temos apoio da sociedade e de nenhuma autoridade para nos tirar desse tormento, desse sofrimento em nossas vidas. Passamos 24 horas por dia numa comunicação paralela, forçada contra a nossa vontade, recebendo todos os tipos de barulho em nosso córtex auditivo para nos desorientar, para causar dor. São muitos os efeitos adversos que causam nas vítimas. Existem vítimas com dores de cabeça constante, coceira por todo o corpo, não conseguem dormir, principalmente, porque como eles não deixam o nosso cérebro descansar, não há como dormir. Então o que eu posso dizer é que essas pessoas estão cometendo esse crime, esse abuso, esse absurdo e não estão sendo punidas. Elas riem da nossa cara, elas fazem isso como querem, não são pegas, não são presas, não são cobradas. Os alvos não têm o que fazer, são passados como loucos, como doentes mentais. Muitas vezes a área psiquiátrica colabora e endossa a impunidade desse crime, dizendo que muitos dos envolvidos são esquizofrênicos, sofrem de delírios mentais, impressão da mente, ou inventam algum tipo de doença mental para enquadrar o alvo no meio dessas doenças. Só que na verdade é uma mentira, é uma farsa que foi inventada para poder proliferar esse crime em toda a sociedade, em diversos cidadãos, afetando a vida de várias pessoas no mundo todo. Então, se você é um ser humano e tem a mente livre, não foi pego, não foi capturado, não é alvo, você pode viver bem, porque você tem direito a planos, a estratégias, você tem direito a sono, você pode sonhar, você pode viver livre, ir para qualquer lugar e não receber interferências direto no cérebro. Para os alvos é muito difícil, porque nós vivemos em uma liberdade assistida, dentro de um Big Brother real. Estamos sendo 24 horas por dia atormentados, vigiados, perseguidos, de maneira silenciosa e oculta. Aos olhos de quem vê parece estar tudo bem, mas por trás do pano, o pior dos crimes acontece em todo o mundo. Então, eu e as outras vítimas, os outros alvos de assédio eletrônico, não podemos mais ter privacidade. Todo ser humano tem direito à liberdade, inclusive à liberdade de pensamentos.
mas nós não podemos mais ter liberdade e nem liberdade de pensamentos. Nossa privacidade foi violada. Nossa saúde física e mental está sendo afetada continuamente, de maneira constante, sem interrupção. Não podemos mais fazer planos, ter estratégias. Toda a nossa memória, lembrança, arquivos do cérebro foram roubados. E hoje travamos uma guerra psicológica, eletrônica da informação. Psicológica porque mexe com o cérebro, com a psique, com o pensamento. Eletrônica porque se usa meios eletrônicos para afetar o cérebro atualmente. E da informação porque eles acreditam que quem obtém a informação total, os governos, as empresas, a entidade, as pessoas que tiverem a informação total do conhecimento atual, dominarão o mundo e ganharão essa guerra. Não é ficção científica, não é loucura, não é doença. Não é associado a nada que está no mundo. É apenas uma invasão de privacidade, uma violação de todos os direitos do ser humano, um assassinato de maneira lenta e invisível, onde o alvo vai sofrer, vai ser atormentado até a morte por essas pessoas que permanecem impunes por se beneficiarem com interesses próprios enquanto acabam com a nossa vida. Quero dizer que esse pode ser o primeiro de muitos vídeos que eu estou fazendo para continuar com a denúncia, porque eu não aceito, não concordo, eu não colaboro com isso e gostaria que todos os alvos fizessem o mesmo, para que as denúncias aumentassem, de alguma forma nós conseguíssemos punir esses indivíduos que fazem isso conosco. Se houver a oportunidade